finaliza aí pra mim, tá? Beleza. Então, agora foi. Fechado. Bora lá. Esse é um conteúdo muito relevante, muito legal. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí para você que me acompanha. É um prazer estar aqui de novo, né? Hoje a gente abriu essa aula, essa é uma aula do grupo de mentoria que a gente abriu aí para galera aí, porque é um presente que eu quero dar para vocês, esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? A gente vai falar assim de um tema que pode ser um desafio para muitas pessoas, para muitos isso é um grande desafio, mas para outros é uma oportunidade, que é o quê? Cobrar mais e ser mais bem pago pelo seu trabalho, que é isso que a gente quer, né? E por que que isso esse tema ele é tão importante? Cara, porque a gente precisa faturar mais. Olha a inflação, né? Você que é aqui do Brasil, que eu sei que alguns que estão assistindo ou que vão assistir a gravação, são alunos que eu tenho, por exemplo, de Portugal ou de outros países. A realidade de cada país é diferente, mas assim, a realidade nossa aqui no Brasil é o quê? A inflação ela é muito grande, as coisas estão sempre mais caras. Hoje a gente vai no supermercado, por exemplo, né, comprar fazer uma compra e a gente vai com uma quantia de dinheiro, você gasta um monte e volta com quase nada, né? Então a gente precisa ser mais valorizado. E muitas profissões hoje da área da saúde, elas são desvalorizadas, né? As pessoas às vezes preferem pagar um valor muito alto em uma coisa fútil, numa peça de roupa, alguma coisa assim, e não paga o que vale, por exemplo, num serviço, num tratamento que vai fazer grande diferença. E eu percebo que hoje muitos profissionais, e eu já tive essa dificuldade, que é a dificuldade de cobrar um valor justo, né, pelo seu atendimento. E aí tem vários conceitos que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, muitas pessoas que eu converso, meus alunos até falam que o cliente ele não paga mais caro, que o mercado está saturado, né? E que seria talvez falta de ética cobrar um valor mais alto. Fala assim, não, eu não quero cobrar um valor mais alto porque eu quero ajudar as pessoas. Então você começa o quê? A romantizar a sua profissão, né? E acaba tendo aí alguns mitos, alguns conceitos que te atrapalham na hora de cobrar um valor mais alto, né? Então hoje eu vou quebrar esses mitos, eu vou mostrar um caminho ético, responsável, só que ao mesmo tempo lucrativo, né? E aí você vai adaptar essas informações à sua realidade para poder estar aí precificando de uma forma correta o seu atendimento, né? O seu preço. Então, no final dessa aula, eu tenho certeza que você vai ter clareza de como valorizar o seu atendimento, né? E atrair pacientes que estão dispostos a pagar o quê? Aquilo que você acha justo, né? Que acha lícito, né? Comunicando com seus pacientes de uma forma muito mais segura os novos preços. Então, a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, papel e caneta na mão. Tá? Papel e caneta na mão, porque isso é um workshop, vai ser um workshop de 3 aulas. Essa aula que eu já vou entregar o máximo que eu puder para vocês. E a gente vai ter 3 ou 4 aulas, tá? Ainda estou decidindo, mas é um workshop que a gente vai falar muito sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave. Então, papel e caneta na mão para anotar. Isso é uma aula, tá? Então, anota aí, que é muito importante, tá? Bom. Por que que a maioria dos profissionais da área da saúde, aqui eu vou falar, por exemplo, de fisioterapeuta, mas isso envolve massoterapeuta, envolve quiropraxistas, fisioterapeutas quiropraxistas, enfim, independente da área que você trabalha, por que que hoje os profissionais têm dificuldade de cobrar um valor justo, né? Principal motivo é medo. Você não cobra mais caro porque você tem medo. Você tem medo da rejeição, né? Você tem medo de outras coisas, mas principalmente de ser rejeitado, porque isso já vem lá da infância, né? Desde a infância nós passamos por situações onde nós somos, às vezes, se sentimos rejeitados, né? E isso gera um medo. Fala assim, não, eu vou cobrar mais caro, eu vou perder paciente, o paciente vai falar que o meu produto tá caro, né? E quando a pessoa fala que o seu serviço tá caro, automaticamente é como se essa pessoa estivesse dizendo, não, se você, o que você está cobrando não vale o que você está pedindo, né? Então, isso, de certa forma, se você não tiver um equilíbrio emocional nesse sentido, você vai se sentir rejeitado, você vai se sentir mal e vai acabar sendo afetado de alguma forma por esse tipo de comentário, tá? Então, o primeiro motivo pelo qual muitos cobram um valor baixo é medo, tá? Medo de ser rejeitado. E um outro motivo é falta de clareza, notem, do valor que você entrega. E eu não estou falando de preço, eu estou falando do valor. Qual é o valor que você entrega? Porque imagine assim, ó, que você é um fisioterapeuta ortopédico, você trabalha com reabilitação.
Então, o paciente ele veio para você, né, num pós-cirúrgico e você vai ajudar esse paciente, né, com exercícios e com procedimentos a colocar esse paciente de pé para ele voltar aí à atividade. O que que você está vendendo para esse paciente? Sessões de fisioterapia de reabilitação ou a reabilitação desse paciente? Ou devolver a funcionalidade do paciente? Porque essas duas coisas têm valores totalmente diferentes. Se você falar o preço de uma sessão de fisioterapia, é o preço de uma sessão de fisioterapia. Mas o valor de você devolver a funcionalidade para esse paciente, isso tem um valor agregado, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Entender e ter essa clareza do que é valor e do que é preço. Se você entrega um serviço de terapia manual, você está trabalhando geralmente com dor. E quando você alivia a dor desse paciente, não é só isso que você está vendendo, alívio de dor. Você está vendendo para o paciente o retorno dele nas atividades do dia a dia, qualidade de vida, o paciente realizar um trabalho, por exemplo, sem estar com dor nas costas, né? Poder carregar o filho no colo, poder fazer atividades do seu dia a dia, um esporte, assim por diante. Então, esse é o valor e essa clareza é muito importante. E uma outra dificuldade que leva as pessoas a cobrarem um preço muito baixo é o quê? A preocupação, como eu falei, de perder paciente. A preocupação de se ter uma agenda vazia ou uma agenda com buracos. E aí, nas aulas seguintes, eu vou falar sobre essa questão de buraco na agenda, que muitas vezes uma agenda sem estar lotada, ela não significa necessariamente que você é um mau profissional e que você tem um faturamento baixo. Às vezes você pode ter uma agenda com menos pacientes, com um faturamento mais alto. Então, a gente vai falar sobre isso, como a gente fazer esse cálculo, essa matemática, para você poder estar aí otimizando sua agenda, né? E mantendo a lucratividade. Então, nosso objetivo agora aqui dessa aula é falar sobre a questão de preço, né? Como você cobrar mais. E um outro motivo é a falta de posicionamento de diferenciação. Às vezes você fica se comparando com a concorrência, ou, como eu falo, romantizando a profissão. Ah, não, o outro fisioterapeuta, o outro massoterapeuta não é meu concorrente, ele é meu colega de profissão. Esquece isso. Ele é seu concorrente. Se ele não trabalha com você, se ele não faz parte do seu time, ele é seu concorrente. E pode ser seu amigo, não tem problema nenhum, mas ele é seu concorrente. Entendeu? Porque se o paciente não passa com ele, não passa com você, ele está sendo seu concorrente. E não tem nada de mal nisso, porque às vezes você pode estar com uma agenda lotada e você não poder atender esse paciente, e você indicar o seu concorrente, falar, não, passa com o meu concorrente, tudo bem, tá? Então, só que para você poder ser mais valorizado, você não vai se comparar com aquela pessoa. Você vai ter que se posicionar e se valorizar. Então a gente vai falar sobre isso também. Então, anotem aí, grandão, anotem essa frase, né? Você não cobra barato porque quer. Você cobra barato porque ainda não aprendeu a mostrar o valor daquilo que você faz. A hora que você aprender a mostrar o valor daquilo que você faz, você vai cobrar mais. Quer ver um exemplo? Com certeza você conhece profissionais, tá, que entregam um serviço que não é tão bom quanto o seu, em termos de qualidade, e cobra mais caro que você. Não estou falando da sua cidade, não, pode ser da internet. Às vezes você fala assim, nossa, esse profissional é muito ruim, mas você vai ver lá que ele cobra mais caro que você, e às vezes tem muito mais clientes do que você, tá? Então, é isso, né? Você não cobra barato porque quer, você cobra barato porque ainda não aprendeu a mostrar o valor daquilo que você faz, né? Então, o primeiro aspecto aqui que a gente precisa trabalhar é o quê? Mentalidade. A gente vai ter que trabalhar a mentalidade, né? Entender que o preço, ela é uma percepção que o seu cliente tem do seu trabalho, né? Só para citar como exemplo, essa semana, final de semana agora, eu estava com a minha esposa, a gente foi para São Paulo, né? Na verdade, eu tive um evento em Alphaville e depois fui para São Paulo. E lá em São Paulo, a gente passou no shopping e aí nós passamos na loja Americanas, né? Comprar umas porcariadas lá para criançada. E a minha mulher falou assim para mim, Bruno, pega lá uma garrafa de água com gás. Eu peguei a garrafa, quer dizer, eu abri a geladeira, só que a gente ia ver umas coisas e não ficar com a garrafa esquentando na minha mão. Eu olhei assim até o preço, eu tava 2,89, uma coisa assim. Eu não era nem a R$ 3 a garrafa de água com gás. Eu devolvi a garrafa lá, fechei, depois daqui a pouco eu pego, vou pegar outras coisas. E acabei esquecendo de pegar a tal da garrafa de água com gás e fui embora, né? A gente foi pro hotel, né? Chegou lá no hotel, ela falou assim: Ah, você pegou água com gás? Eu falei assim, cara, esqueci da água com gás, meu, putz. E é onde a gente não tinha no hotel lá pra gente pegar lá, né?
no frigobar. Daí eu falei assim, não, tudo bem, depois a gente pega, né? E a gente foi num lugar tomar um vinho, tá? Um lugar lá de São Paulo bem legal, mas bem elegante, para tomar, degustar um vinho lá com uma amiga nossa. E depois, quando acabou ali, a gente tomou o vinho, tudo, vamos sair. E ela falou assim: ah, pega uma água com gás lá pra gente levar pro hotel, tá? Daí eu falei assim: ah, dá uma garrafinha de água com gás aqui. E fui pagar, né? Eu passei o cartão. R$ 9, a mesma água com gás que tava lá na loja americana por menos de R$ 3, tá? E aí eu penso pra você: é caro ou barato? É a percepção da onde eu estava naquele momento. E não é por conta do preço que eu paguei mais caro naquele lugar, que paguei R$ 9, falo, nossa, caro, que eu não vou voltar naquele lugar. Não, porque era toda a percepção de valor do local onde a gente estava, era um local mais elegante, era um local diferenciado e que a gente paga esse valor mais alto, entendeu? Então, essa é a diferença, né, do que é caro ou barato. O preço é a percepção e não o custo, porque o custo que o estabelecimento pagou na garrafa de água com gás é o mesmo que a Americanas pagou praticamente, tá? A diferença é muito pequena. O que acontece é que a percepção de valor ela é outra, né? Então a sua consulta ela não é cara ou barata, ela é valiosa ou não é valiosa para o paciente. É o que ele olha para o seu atendimento e fala, vale tanto ou não vale tanto. É isso, tá? É simplesmente isso. E não tem a ver com a qualidade necessariamente, com a qualidade das técnicas que você utiliza. Claro, você tem que entregar uma técnica de excelência, você tem que se preparar para isso, mas não é só isso, tá? Não é só isso. Então, é o valor que você se comunica que ele vai determinar o quanto você vai cobrar. Tá? Então, a gente vê aí um exemplo, né? Tem um profissional lá que tem a mesma formação que você, né? Ou dois profissionais, vamos colocar, que tem a mesma formação, um cobra R$ 100 uma consulta, outro cobra R$ 500. O que que muda? É a percepção de valor que o paciente tem, é a comunicação daquele profissional, tá? Então, como que você pode, então, se tornar uma referência e atrair pessoas que vão pagar mais para você? Então, esse ponto aqui é muito importante e até antes de a gente entrar nesse ponto, eu vou fazer uma pergunta aqui para você meditar, que é assim, ó. Você contrataria o seu serviço pelo preço que você está cobrando hoje? Sim ou não? Responde para você mesmo. Você contrataria o seu serviço pelo preço que você cobrou? Sim. Esse preço, ele para você, tá justo, tá caro ou tá barato? Se senta na cadeira do seu paciente, né? Senta na recepção da sua clínica, do seu consultório, dá uma olhada ao redor, né? E imagine você passando com um profissional que é você e fala, cara, tô pagando X na consulta com esse profissional, que é você mesmo. Esse valor, ele tá caro ou tá barato? Ou tá justo? Fica com isso na cabeça, tá? Agora, vamos lá. Posicionamento, né? Primeira coisa para você se posicionar é assim, ó, escolher um nicho de trabalho. Cara, e esse nicho, ele é bem importante porque assim, ó, quem atende todo mundo não é referência para ninguém, tá? E isso é um erro que eu vejo muitos profissionais. Às vezes, vou citar de novo o exemplo do fisioterapeuta, porque é uma profissão que eu tenho hoje no Brasil, que tem uma responsabilidade muito grande, mas é uma profissão muito pouco valorizada, tá? Então, eu, como fisioterapeuta, eu posso dizer isso, que se você não se posiciona, você não é valorizado. Você acaba sendo taxado como um cara que vai dar choquinho, tá? E muitos profissionais não são o cara que dá choquinho. Mas hoje, infelizmente, os convênios fizeram isso com a fisioterapia. Tá, mas a fisioterapia é uma profissão que não tem o que falar, é excelente, cara. Um fisioterapeuta que trabalha na parte pneumo, por exemplo, dentro do hospital, cara, ele está trabalhando com um paciente entubado, tá fazendo um trabalho fantástico. Um fisioterapeuta de reabilitação neurológica, cara, é um profissional de extrema importância, né? E é pouco valorizado. Mas vamos lá. Eu vejo muitos profissionais, fisioterapeuta, que você chega no consultório dele, ele faz tudo. Ele faz a parte de neuro, ele faz ortopedia, ele faz respiratório, ele faz isso. Só que assim, às vezes ele quer fazer muita coisa e não faz nada direito. Ou às vezes ele pode ser bom em todas essas áreas, mas ele não se posiciona. Então, quando você olha no Instagram dessa pessoa ou no site, você não sabe o que que ele é especialista, o que que ele é o cara, né? Por quê? Porque ele não soube posicionar. Ele é tudo, né? Por exemplo, no meu caso aqui, eu
Meu foco é quiropraxia, tá? Mas eu trabalho com técnicas manuais, liberação miofascial, drain needle, um monte de coisa. Mas meu foco é quiropraxia, eu trabalho com injetáveis. Só que chegou o paciente, por exemplo, esse tempo atrás, com a VPPB, que é a vertigem, né, posicional paroxígea benigna, que é aquele desníveis dos cristais semicirculares. E eu fiz a avaliação do paciente, ele tinha lá no caso dele era uma copulolitise, era um caso um pouco diferente. Eu fiz as manobras para poder corrigir, tive que fazer uma manobra um pouco diferente do tradicional, porque eu tenho esse conhecimento, mas eu não divulgo isso, não é meu nicho. E o que aconteceu depois que eu fiz com esse paciente? Apareceram outros pacientes. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu fiz porque ele estava precisando naquele momento. Ele veio procurando, achando que era um desnível na cervical, né? E eu não tinha desnível, era VPPB. Eu fiz o procedimento, ele melhorou, né? E aí ele falou para outros que estavam com o problema. E veio mais duas pessoas com esse problema para poder fazer a manobra. Eu fiz também, mas eu não gosto, tá? Só que se eu começo a divulgar isso e ser o cara da manobra, eu tiro o foco do que eu sou especialista, entendeu? E aí eu tiro o meu posicionamento. Então não é errado você saber várias coisas, mas escolhe um nicho e vira referência naquele nicho, né? Então tem uma comunicação alinhada com o público e o público que você quer atingir. Porque dependendo do nicho que você vai se posicionar, pode ser ou não o público que você quer atingir. Então, se posicionar é você entender, eu vou ser especialista nisso e vai focar nisso, tá? Outra coisa, estética profissional. É aquilo que eu falei. Senta na cadeira do seu paciente e fica ali na cadeira do seu paciente sentado, observando detalhes, né, da recepção. Chega ali na sala de atendimento, senta na cadeira e olha como se estivesse olhando para você, né, para a sala, para a maca, para alguns detalhes na parede, né, no chão, no teto e vê, cara, isso aqui não tá legal, né? Será que meu consultório, onde eu atendo, o espaço que eu atendo, ele está comunicando que o meu serviço vale mais do que eu estou cobrando? Então, essa estética profissional é importante. E a vestimenta que você está usando, a roupa que você está usando no seu atendimento, cara, isso faz muita diferença. Quer ver um teste? Pega um dia, se você não se veste assim, claro, vai atender. Pega lá um sapato, né? E agora que deu o tempo tá um pouquinho mais fresco, bota um blazer e um sapato, pra você ver. Se seu paciente chegar e falar assim, nossa, tá chique hoje, é porque você se veste que nem mulambo, né? Você tá mulambento, né? Então, se isso causou algum tipo de impacto, realmente é porque você não costuma se vestir legal. Então, isso é importante tomar esse cuidado com a sua vestimenta. Então, senta na cadeira ali do paciente, né? E observa, né? O que que você está passando ali durante o atendimento, né? E a autoridade. Para você se posicionar, você tem que o quê? Gerar autoridade. É na hora de você se comunicar nas redes sociais, por exemplo, você falar com firmeza, né? Até na nossa mentoria eu dou uma dica muito importante. Na hora que você vai começar a falar um vídeo, você não chegar e falar assim: Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre dor na coluna. Não, é assim, ó. Você costuma ter dor na coluna quando você acorda de manhã? Pronto, você já deu um gancho, você chamou essa pessoa para ouvir e aí você fala com a autoridade, ó, você tem dor quando você acorda por causa disso, disso e disso, né? Então você se colocou como autoridade. Então palestras, parcerias, né? Palestras em faculdades, em escolas e assim por diante. Então, são várias formas que você pode estar se posicionando. Se você dá uma palestra, por exemplo, cara, holofote, pega alguém para filmar, para tirar foto, para você poder publicar isso depois no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em qualquer outro lugar, para que as pessoas vejam que você está numa posição de autoridade. Isso é muito importante, tá? Podcast, né? Então, são formas de você se posicionar. E lembra, escolhe o nicho e fala daquele nicho. Não vai ficar falando que você faz tudo. Cara, o que eu mais vejo, às vezes eu fico assim até um pouco preocupado quando eu vejo lá um fisioterapeuta, um massoterapeuta, ou um terapeuta mesmo, e coloca lá, ó, trabalho com isso, ele coloca trocentas mil técnicas. E uma pessoa que olha lá, ela pode até ver e falar assim, ele trabalha aqui com reflexologia também, eu vou procurar ele. Pode ser que tenha, mas a grande maioria
cara, não vai procurar esse profissional que tem a lista ali. Ele vai naquele profissional porque ele foi indicado. Ele não vai olhar ali, vai chamar atenção, falar, não, eu vou. Agora, se tem lá, fala assim, ó, fulano de tal, massoterapeuta especialista em dor lombar. Putz, é esse aqui que eu vou. É esse cara que eu amo, tá? Olha a diferença de posicionamento, tá? Então é isso. Então, lembrando, o preço é consequência de como o mercado, não é você, como as outras pessoas te enxergam. E isso vai determinar o preço, né? Então, espero que esteja claro até aqui. Eu estou fazendo com que esse workshop ele seja uma coisa dinâmica e rápida. A gente pode falar muito sobre esse assunto, mas eu quero que seja uma coisa assim muito objetiva, muito direta também, porque eu sei que hoje a gente está cansado daquelas aulas que ficam 1 hora, 2 horas, a gente não absorve nada, tá? Então, estou sendo bem direto aqui, tá? Então agora a gente vai falar sobre as estratégias que a gente pode colocar no dia a dia para cobrar mais, tá? Inclusive, até esse conteúdo, eu separei ele em algumas aulas, justamente por quê? Porque como ele é um conteúdo mais denso, é um conteúdo assim, que tem algumas coisas um pouco técnicas, eu tentei trazer ela de uma forma muito mais objetiva, direta, simplificada, né? E para a gente dividir em aulas assim para ficar um pouco mais suave, mais dinâmico, tá? Então, dúvida, pode colocar no chat aqui que a gente vai apresentar. E aqui eu vou apresentar para vocês uma estratégia ou algumas estratégias para cobrar mais. O que que a gente pode fazer aí, tá? Então, assim, ó. Primeiro ponto para a gente colocar, anota aí. Mostre antes o seu valor antes de mostrar o preço. Um exemplo, você vai ver um anúncio de uma TV. Dificilmente você vai ver um anúncio assim, ó. TV, 5 mil reais. Falando de uma TV top, né? TV, vamos chutar um valor lá. 5 mil reais. TV, 5 mil reais. Aí você vem embaixo. TV de 50 polegadas, papapá, papapá, papapá. Não. Geralmente você vê o quê? TV 50 polegadas, Full HD, HD não sei o que, Mega Blaster com luz disso, com visão 3D e tudo mais tudo que você imagina numa TV, tá só por fora, mas falar TV Smart com todas as funções, com GPT integrado, assim por diante, é aí embaixo por tantas parcelas de tanto ou à vista 5 mil reais ou 4.999, né? Então, olha só. Sempre você vai ter todo o valor do produto para depois apresentar o preço. Hoje, quando um vendedor ele vai, você pergunta um preço de um carro, de um veículo, ele fala assim: olha, é o seguinte, esse carro aqui, ó, ele tem isso, 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 e o preço dele depois ele apresenta, ó, mas esse preço aqui, vou fazer aqui de forma facilitada para você e à vista tanto, entendeu? Então, sempre os benefícios. Então, como que a gente vai fazer isso no consultório, na prática clínica? Vou dar exemplo para você. Use avaliações detalhadas. Você aprendeu na sua profissão a fazer uma boa avaliação, tá? Só que no dia a dia isso para você é corriqueiro. Porém, o seu paciente, ele precisa ver que você tem um sistema, que você tem um processo, não é uma coisa assim simplesmente. Ah, vamos lá, você trabalha com quiropraxia. Cara, uma pessoa que eu nunca atendi, se ela chegar ali, tá na minha maca, eu só de fazer uma avaliação pela leg check, eu vou lá e ajusto ele, tá tudo certo, tá? Mas e se eu quiser fazer uma avaliação mais precisa nesse paciente num primeiro contato? Aí eu vou utilizar termografia, vou utilizar testes especiais, testes dinâmicos, palpação. Depois eu vou para avaliação quiroprática, tá? Então tudo isso faz parte de um processo onde eu vou mostrar ao paciente que eu estou tendo precisão na avaliação e ao mesmo tempo isso vai gerar valor para ele. Tá? Lógico que eu vou ter mais resultado fazendo uma melhor avaliação, mas tudo é um processo. Então eu estou mostrando para o paciente, porque para mim é corriqueiro, mas para o paciente não é. E ele vai se sentir muito mais bem atendido se ele vê que eu estou fazendo uma boa avaliação. Porque o que mais acontece hoje com um paciente que procura, eu vou falar de um médico, né, tradicionalzão, chegar lá no consultório, o médico está no computador, digitando o que o paciente está falando, mal olha para a cara do paciente, né? Faz aquela anamnese rápida e faz uma receita. E as pessoas estão cansadas disso. Então, quando chega num profissional, o profissional olha para o rosto do paciente, né? Tem uma aula que eu falo só disso, né? De como você fazer uma abordagem
de conexão com o paciente, mas você vai lá, se conecta com o paciente, você recebe ele, você entende, você acolhe, você segue aquele passo a passo, né, de anamnese, e aí depois fala assim, ó, agora vou te explicar o que eu vou fazer, eu vou te avaliar, e a gente vai fazer isso, isso. Você vai lá, senta com o paciente, e mede aqui, e faz isso aqui, e anota, e faz várias medidas, o paciente fala assim, cara, é esse profissional que eu estava procurando, profissional que está realmente cuidando de mim, e fazendo uma investigação do que eu tenho para me ajudar, tá? Então, mostre isso. Se você não tem recursos, né? Faça algum investimento, nem que seja uma planilha, uma tabela, uma ficha mais detalhada, né? E aqueles testes básicos, testes especiais, utilize isso de uma forma que mostre que você entende daquilo que você está fazendo para gerar valor, tá? E quando você for fazer a venda, né? Também isso é uma palavra que atrapalha muitos profissionais, é venda, né? Nós somos profissionais da saúde, mas nós somos vendedores. Nós vamos vender nosso serviço para ajudar as pessoas a quem a gente vai atender. Então, se você vai vender para o seu paciente, fale dos benefícios e não das técnicas. Porque aquilo que eu falei, às vezes você tem lá trocentas técnicas e aí você vai falar assim, ó, eu vou fazer em você quiropraxia, reflexologia, vou fazer acupuntura, vou fazer dry, liberação miofascial, vou fazer ventosa, vou fazer moxa, e vou fazer uma reza, e vou fazer reiki, vou fazer... Cara, não é isso que o paciente quer. O paciente ele quer, olha, é o seguinte, eu vou utilizar várias técnicas que eu tenho, vou utilizar todo o meu conhecimento, minha experiência, né? Ah, e aí, com todas essas técnicas, eu vou fazer com que você melhore isso, isso, isso. Melhorar sua mobilidade, melhorar sua coluna, melhorar sua musculatura, melhorar suas dores e assim por diante. Então você vai falar todos os benefícios, né? Inclusive do que? Você vai voltar a praticar esporte, você vai voltar a fazer exercício, você vai voltar a carregar peso e assim por diante. É os benefícios que o paciente vai ter fazendo o tratamento, tá? E depoimentos e provas sociais, que isso é muito importante. Quem não tem Google Meu Negócio está perdendo dinheiro, tá? Faça no Google Meu Negócio e coloca ali, pede para as pessoas dar estrelinha e dá depoimentos, certo? Depois você pega esse depoimento, dá um print e coloca no Instagram. Isso é muito importante. Ó, tem uma pergunta aqui do Marcos, a primeira pergunta que o paciente fazem é o preço pelo WhatsApp. Cara, é isso, tá? E o pior erro é você falar o preço. O pior erro é falar o preço, né? Quando a pessoa pergunta, a gente tem na mentoria um script para isso, tá? Mas a primeira coisa quebra um pouco essa pergunta, porque já é uma coisa automática, as pessoas já chegam perguntando, né? E aí você fala, o pessoal fala, ah, obrigado, obrigado, eu vou procurar o outro, perguntar para o outro também. Então eles fazem uma cotação de preço, né? Sempre pergunto, falo assim, tudo bem, seja muito bem-vindo. Me fala uma coisa, o tratamento é para você mesmo ou para outra pessoa? Você já corta um pouquinho a pessoa, não, é para mim mesmo. Ah, que legal. E me fala uma coisa, você está procurando um tratamento mais preventivo ou você tem alguma queixa? Só para eu entender melhor. Eu tenho uma queixa, eu tenho dor nas costas, tenho isso. E a pessoa começa a se abrir. E aí você tem margem para poder conversar com essa pessoa, iniciar uma conversa e mostrar. Fala assim, olha, é o seguinte. Pelo que eu tô vendo aí, você já tem esse problema há algum tempo, né? Só que para eu poder entender melhor o seu problema, eu vou ter que fazer uma consulta. Nessa consulta eu vou fazer isso para te avaliar, né? E dentro dessa avaliação eu vou poder te dar uma previsão de quanto vai ser o seu tratamento, né? Agora, se você trabalha com avaliação gratuita, se você não trabalha com avaliação gratuita, se você tem uma agenda um pouco mais cheia, você pode falar assim, olha, então a gente vai fazer isso em minha consulta, onde eu faço toda essa avaliação e você ainda já ganha nessa primeira consulta. Os procedimentos custa X, tá? Mas primeiro você vai gerar uma conexão, você vai ter uma conversa, um bate-papo com essa pessoa para que ela entenda o valor do seu trabalho, da sua consulta, antes de você falar o preço. Inclusive, na próxima, não na terceira aula, eu vou falar dessa questão de técnicas de atração, de aquisição de pacientes. Como você atrair mais pacientes, fidelizar o paciente que você tem, mas atrair novos pacientes de uma maneira que você realmente faça essa primeira conversa de uma forma mais eficiente. Porque você tem duas formas, né? Tem pessoas que trabalham com degustações, que são avaliações, né? Ou demonstrações, conversa avaliativa, que seja. E tem pessoas que já trabalham com consultas. Depende muito do fluxo da sua agenda. Porque se a sua agenda está vazia, você vai trabalhar com avaliações gratuitas, degustações.
Se a sua agenda já está cheia, você pode trabalhar com consultas pagas, tá? Com o valor justo, tá? Então, mas lembrando sempre que quando você está com a agenda vazia, você tem que facilitar a chegada do seu paciente até você, certo? Então, primeiro passo é esse, mostrar o valor antes do preço. Segundo passo, anote aí que é muito importante, né? Crie programas de alto valor. Ó, vamos lá falar dessa questão. Essa questão também é uma questão que eu gosto muito de falar, e eu gosto de citar o exemplo, do McDonald's, né? Por que o McDonald's? Imagine que você chega lá no McDonald's e você fala assim: eu tenho um lanche, eu não gosto muito do McDonald's, tá? Mas tem um lanche que tem um sabor que é mais interessante, que eu acho mais gostosinho, que é o Big Taste, tá? Imagine que eu chego lá para comprar um Big Taste, né? Faz muito tempo que eu não como isso, mas chego lá para comprar um Big Taste e eu falo assim: cara, eu quero só a carne do lanche, tá? Não quero o pão. O preço que eu vou pagar é o mesmo, mas eu posso falar para ele, viu, mas não tem uma opção mais barata para eu comprar só a carne? Não, é o lanche inteiro. Ah, mas eu não posso comprar só o molhinho do Big Taste, assim, que, no pão, sem a carne? Não, você vai comprar o lanche. Não, mas eu quero pagar mais barato, porque eu não quero levar o resto, eu quero levar só o pão e o molho. Deu para entender? Você pode estar fazendo junto no seu atendimento exatamente isso. Você está vendendo partes do lanche, você não está vendendo o completo, o pacote todo. Porque, por que eu falo isso? Imagine assim, você que trabalha com dor, né? Você que trabalha com ou fisioterapia ortopédica, com quiropraxia, ou que trabalha muito no mercado da dor, que é o que a maioria dos alunos aqui acabam trabalhando. Você está trabalhando atendendo um paciente que está com dor. E muitas vezes você consegue tirar a dor daquele paciente numa única consulta. Você é capaz disso, você é um bom profissional e faz muito bem seu trabalho. Só que você tirou a dor, você não resolveu o problema. Por quê? Porque aquele paciente tem um padrão errado. Ele está torto, ele tem um padrão errado, ele tem um estilo de vida errado. E você simplesmente ajustou e tirou a dor daquele momento do paciente. E o cara que vai lá comprar no McDonald's e quer só o pão com o molhinho, se o cara vender só o pão mais barato para ele do lanche, vai matar a fome? Vai matar a fome. Porque estava com fome. Mas eu quero ir no McDonald's por quê? Porque o lanche, eu quero a experiência do McDonald's. O lanche é caro. É caro pra caramba o lanche do McDonald's. Mas eu quero ir no McDonald's porque eu quero a experiência de ir ao McDonald's. Então eu vou pagar mais caro. No valor que eu pago um Big Taste, eu posso pagar um sanduíche gourmet que é muito melhor, muito mais saudável, muito mais gostoso. Mas eu quero ir na experiência do McDonald's. Entendeu? Então, o paciente que chega até você, às vezes ele fala assim: não, eu tô com dor. Mas eu quero fazer uma sessão só. E você vai lá e se desdobra para poder fazer tudo que você tem, usa todas as técnicas que você aprendeu a sua vida inteira para poder fazer com que aquele paciente saia sem dor, porque você está morrendo de medo dele não te indicar, você também medo de você não conseguir resolver o problema dele. Cara, mas o paciente tem dor há trocentos anos e você vai fazer uma mágica com ele ali. Aí você não sabe se comunicar e mostrar para ele que aquele problema ele adquiriu durante 20 anos e que você não é mágico para em menos de uma hora tirar a dor daquele paciente, né? E às vezes você consegue, mas não resolveu um padrão. Então você precisa fazer o quê? Vender o pacote todo. É um programa de tratamento. Então, um programa de tratamento ele transmite alto valor. E aí fala, por que que o lanche do McDonald's tem mais valor? Porque eles colocam no pacote bonito, entendeu? Então, você tem o combo, né? E aí a gente fala que isso daí é os cross-sell, né? Você ainda tem, além de ter o combo, que é o lanche com a batata, com refri, ainda precisa batata grande por R$ 1 a mais, tem umas coisas assim, entendeu? Então, quando a gente vende um programa de tratamento, a gente consegue gerar um valor maior. Então, um programa de alto valor, né? É a mesma coisa. Você pode vender um programa de reabilitação completa de 8 sessões de fisioterapia ao invés de uma sessão avulsa de fisioterapia. Porque num programa você vai ter um começo, um meio, fim. Você vai fazer um tratamento daquele paciente, né? E aí você evita com que aquele paciente faça uma sessão com você, alivie a dor, passa daqui 3 meses ele volta morrendo de dor de novo. Só que olha só, ele tá com um problema mais crônico, porque já passou mais tempo, então cronificou o problema dele. Só que a hora que você vai fazer o mesmo procedimento que você fez na outra sessão, não vai resolver. Você não vai conseguir ser tão eficiente quanto você foi, por quê? Porque o problema dele está mais grave, está mais crônico.
Então você vai ter mais dificuldade em tratar. Agora, se você vende um programa de tratamento para esse paciente, você vai ter um resultado mais efetivo. Só que como você vai vender esse programa de paciente para paciente? Com uma boa comunicação, que é isso que a gente vai tratar aí nas próximas aulas, tá? Então, o segundo ponto é: crie um programa de atendimento de alto valor, tá? E tem aí, às vezes, opções de cross-sell, que é você vender algo a mais para aquele paciente, de acordo com a necessidade dele, tá? Terceiro aspecto, suba o preço gradualmente. Então, assim, sempre você vai aumentar o seu preço de 10 a 20% a cada ciclo de agenda cheia. Presta atenção, isso que é muito importante. O que é agenda cheia? Quando a sua agenda ela se mantém por um período em 80%, já é classificado uma agenda cheia, entendeu? Então, se a sua agenda ela fica oscilando muito, então você precisa de processos de aquisição de paciente para você poder estar sempre com gente chegando. Então, você precisa ter processos de atração e de fidelização para você manter a sua agenda mais estável. A sua agenda atingiu 80% e ela está se mantendo por um período, né? 80%. Está na hora de subir o preço. Então, lembra que eu falei a questão de uma agenda cheia não é sinal de faturamento? Que às vezes a pessoa está cobrando muito barata, tá com a agenda até o talo, tá se matando trabalhar, não tem vida, não tem tempo para nada e tá ganhando muito pouco. Você ganha muito pouco. Então, se você sobe, o que que pode acontecer? Você subiu 10%, você vai perder 10% de paciente, vai ter aquele um ou outro que não vai querer continuar com você por causa do valor. Tudo bem, né? Nesse caso, você vai ter que ter o quê? Amor ao próximo. Amor ao próximo paciente, né? Vai ter novos pacientes chegando. No começo vai diminuir um pouco, mas como você está cobrando um pouco mais alto, o faturamento vai ser o mesmo. Só que você vai ter mais tempo. Entendeu? Então chegou 80% da agenda, manteve por um tempo, estável 80%, é hora de você subir um pouquinho. E aí na próxima aula a gente vai falar essa questão de agenda, tá? De otimizar a agenda, vai bater um pouquinho mais nessa tecla. E como que a gente vai testar os preços novos? Com os novos pacientes. Porque quem está chegando não sabe quanto você cobra. Então vamos supor, você cobra lá R$ 180 uma sessão, uma sessão avulsa. E aí você vai subir para R$ 200 para os novos pacientes. Quem está pagando 180 pode continuar por um período e você vai testar. Quem vai chegar, vai pagar 200, tá tudo certo. Deu certo? Tá indo bem? Beleza. Validou. Aí você fala, avisa os seus pacientes que já estão se tratando, fala, olha, daqui 30 dias a gente vai ter um reajuste aí dos valores, né? Porque a gente está sempre melhorando e tal, tal, tal. Então, nem justifique muito, né? Simplesmente sobe. Essa segurança, ela é muito importante, tá? E aí, o quarto passo, que é tenha processos de atendimento premium. Se você quer cobrar um valor maior, como eu falei, o local que você trabalha precisa ser melhorado, então você precisa ter reinvestimento. Também é uma coisa que uma aula futura a gente pode falar nessa questão de reinvestir. A gente vai falar também um pouco de aquisição de paciente, de tráfego pago, assim por diante. É você, aquele lucro que você recebeu, você reinveste em melhorias para sua clínica, para o seu consultório e em mais tráfego pago, em outra estratégia. A gente tem estratégias gratuitas, tá? Não vai falar só tráfego pago, não. Então, você vai reinvestir. Então, tenha processos de atendimento premium, com uma agenda bem organizada, onde ela tenha também um pós-consulta, que são ligações, mensagens que você pode ligar para o seu paciente para poder perguntar como que ele está, um ambiente acolhedor, tá? E olha só que uma coisa que eu quero mostrar para vocês, isso aqui, ó. Deixa eu até compartilhar aqui minha tela. Bom, compartilhar. Vamos ver se eu acho. Isso aqui, ó. E será que vai dar certo? Deixa eu ver se vai. Isso aqui, ó. Tá? Olha só que interessante, né? Qual que apresenta um valor maior aqui, né? Você oferecer, por exemplo, para um paciente um cafezinho, uma garrafa térmica e o café coado, né, nos copinhos plásticos, ou você oferecer, por exemplo, uma xícara de café expresso, né, numa xicrinha com uma bandejinha, tá? Não precisa ser nesse padrão, mas só para aqui claramente a gente vê a diferença de valores, né?
Então, para você, quando você vai oferecer um atendimento premium, né, a gente precisa olhar com esse olhar aqui, ó, o que que eu estou demonstrando para o meu paciente que vale o meu atendimento, tá? Então, esse exemplo deixa bem claro aqui. Deixa eu voltar aqui no tela, certo? Então, um ambiente acolhedor, né? Um treinamento da sua recepcionista, o seu próprio atendimento, o jeito que você trata. Na outra aula que eu vou falar sobre fidelização de paciente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas esse é o quarto passo, é você ter um processo de atendimento premium. E lembra desse nome, processo, tá? Porque o que vejo muitos profissionais, e eu pequei muito nisso, é ter um processo. É um processo por escrito. Por exemplo, a minha secretária, eu fico no pé dela, porque às vezes ela acaba esquecendo. Sempre quando ela fazer uma confirmação de uma primeira consulta, ela manda o paciente e fala assim: olha, passando aqui para confirmar seu horário com o doutor, tal dia, tal hora, tá? E o doutor pediu para avisar, né, para perguntar se você gostaria de ser recebido com uma água, com um cappuccino ou com café expresso, né? E aí a pessoa vai lá e coloca, eu quero café expresso. Ah, quer café expresso? Então ela deixa anotado ali na agenda. Quando o paciente chega, tem máquina de café na minha sala, tem máquina de café na recepção, né, que eu gosto de café. E aí a gente já prepara isso para o paciente quando ele entra na sala. Tá, às vezes, se ele pediu o cappuccino, ele vai entrar aqui e vai estar o cappuccino esperando ele quentinho, tá? Se ele não tomar, tudo bem, né? Mas é um investimento muito pequeno pelo valor que ele está pagando no atendimento, tá? Então, isso gera valor, tá? E o quinto passo é quando a pessoa dizer que tá caro, você vai ter que enfrentar ou contornar essa objeção de forma inteligente. Então não é justificar o preço, não cobra esse preço porque eu faço isso. Não, não. Reforçar o valor, sabe? Então quando a pessoa fala, não, mas tá muito alto, no WhatsApp mesmo, a pessoa fala assim, mas esse valor tá muito alto, eu falo assim, olha. Eu entendo que pode parecer alto, mas esse investimento é necessário para a gente poder entregar aquilo que pode te trazer o resultado que você busca, né? Talvez você está comparando com um tratamento tradicional ou com um atendimento tradicional, mas nosso atendimento ele é diferenciado, né? Se você quiser, a gente pode fazer aí uma avaliação, né, para você poder estar entendendo um pouquinho mais. Eu posso explicar para você como que funciona presencialmente. Assim, eu posso te ver e te explicar com mais clareza no seu caso. Então, sempre reforçar o valor, tá? Então, só relembrando aqui esses passos, né, que é muito importante para a gente poder criar essas estratégias de cobrar um pouco mais caro, né, ou bem mais caro, dependendo do seu posicionamento, primeiro, mostre o valor do seu trabalho, o valor, o que que ele proporciona para o seu paciente antes de falar o preço. Então, use os recursos que você tem, avaliações detalhadas, relatórios, tecnologia, para poder demonstrar o valor do seu atendimento. Fala dos benefícios e não das técnicas. Use depoimentos. Segundo passo, crie programas de alto valor, isso é fundamental, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Evite ali sessões avulsas, né? E tenha sempre alguma coisa para oferecer, para você vender a mais o paciente, porque muitas vezes o paciente busca isso, tá? Tanto é que essa questão do programa, presta bem atenção. Não tem paciente que você atende, você estava para fazer uma sessão desse paciente e você faz bem legalzinho, o paciente fala assim, quando que eu volto, doutor? Acontece isso? Por quê? Porque o paciente espera um programa de tratamento. Ele não chega lá. Alguns querem fazer uma sessão, mas a maioria querem um tratamento. Eles querem se livrar do problema, né? Quando você comunica isso de uma forma eficiente, você consegue vender mais programas, né? Então, terceiro passo, suba o preço gradualmente, 10 a 20% de acordo com o topo da sua agenda, né? E vai testando com os pacientes novos. Tem o processo de atendimento premium, né? Onde você tem um processo com a sua secretária de acolher, de atender, de ser simpático, receber, daquelas coisas bem cordiais, né? Um ambiente acolhedor, musiquinha. Lembra dos cinco sentidos? A gente vai falar isso na próxima aula também, tá? De atingir os cinco sentidos do paciente. E o último ponto é contorne uma objeção de achar que o preço está caro. Quando alguém falar o preço está caro, você fala assim, olha, com segurança, você fala assim, não, eu entendo, mas esse valor é um valor necessário para a gente poder entregar aquilo que vai te trazer resultado, que é o que você está buscando, tá? Então,
Seja bem direto, bem firme. Porque quando você gagueja e fala, não, não, mas sabe o que que é? É porque eu investi aqui na marca nova, eu investi. Esquece isso, esquece isso. Firme. Olha, é esse preço mesmo, tá? A gente tem que, esse valor aqui é o que a gente precisa, é necessário para poder entregar aquilo que eu vou entregar para você, tá? Firmeza. Aí o paciente vai sentir seguro, não, não, realmente eu vou pagar para esse cara, para esse profissional, tá? Muito bem. Então, eu tive essa necessidade em algum momento da minha vida de me posicionar, né? Porque realmente, num certo momento, eu senti que eu estava sendo desvalorizado e depois que eu tive esse conhecimento e comecei a aplicar, eu comecei a ter resultado. E muitos alunos que me acompanham e que aprenderam comigo hoje conseguiram aumentar o seu faturamento. Então, tudo que eu estou falando aqui é validado, funciona e vale a pena, tá? Então, essa era o conteúdo dessa aula de hoje. Eu espero ter ajudado bastante você aí que está presente ou que tá assistindo aí a gravação, né, que vai ser a gravação depois. E espero que faça bastante diferença aí, tá? Uma coisa que é muito importante, se essa aula fez sentido e você quer se aprofundar um pouco mais, esteja presente na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre otimização de agenda, sobre como poder otimizar seu tempo, na verdade, porque precisa, e a gente vai falar um pouco mais sobre fidelização de paciente. Eu estou dividindo aí os conteúdos e numa outra aula a gente vai falar também nessa próxima e na outra sobre aquisição de pacientes, canais de aquisição de pacientes, e a gente vai falar também sobre fidelização e vendas de planos de tratamento. Vou ajudar você a montar aí um plano legal de tratamento, tá certo? Então, lembre-se sempre, né, que quem não sabe cobrar sempre vai trabalhar demais e ganhar menos. Então, é muito importante você aplicar esses pontos, tá certo? É, fiquei muito feliz de ter vocês aqui, né? Agradeço demais aí a atenção, o carinho de vocês estão presentes. Essa aula ela vai ficar gravada por um tempo, eu vou disponibilizar quem quiser reassistir, assista que isso é uma entrega de coração mesmo para vocês, para que vocês possam ter resultados, tá certo? Eu vou encerrar aqui a gravação, a gente vai ter um minutinho, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat que eu vou estar respondendo também, tá bom? Então, um grande abraço para quem ficou até aqui e quem quiser ficar mais, tirar alguma dúvida, manda aqui no comentário. Eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar por aqui. Vamos lá.